Alô, pessoal, alô todos. Uma alegria a todos, toda grande estarmos reunidos novamente e hoje num dia muito especial. Nós nos autodeterminamos que vamos hoje dedicar a Conline a falar sobre o jornal Já, que o Elmar Bones da Costa lidera há exatos 40 anos. Uma jornada de muitas lutas, muitas conquistas, muitas denúncias, muitas ações de serviço para a sociedade porto-alegrense e gaúcha, em especial. E Elmar, brasileiro? então nós vamos conversar sobre esse assunto, tá? Posso começar te fazendo uma pergunta? O chá hoje não é mais Pode. impresso. É melhor assim, estar somente na via digital, ou era melhor antes, quando o já era impresso? Essa pergunta é uma covardia. O Vieira, a ironia comigo é de todos os lados. Uma delas é essa. Eu treinei a vida inteira para aprender a fazer jornais impressos. O Já mesmo foi um grande laboratório. Eu passei por diversos projetos tentando aprender a fazer o impresso. Quando eu achei que tinha aprendido a fazer o impresso acabou, entende? Então, mas eu acho o seguinte, que nós estamos numa fase, nós estamos num processo em andamento, e isso é uma fase. Eu acho que o digital ele oferece oportunidades e possibilidades que a gente nunca imaginou. Eu sou um cara que, quando eu entrei em jornal, era tudo a chumbo. Para chegar numa página de jornal impresso era uma operação, era um processo com as 12 operações, envolvendo vários operários e gráficos e tudo, né? Então era uma. E hoje não, né? Hoje é uma coisa que tu escreve ali já está circulando. Sem contar nos instrumentos de busca que tem, nas possibilidades de busca que tem na informação e tudo, né? Então, eu acho que o digital ele é uma grande arma para os jornalistas, né? Mas acho também que ele não vai eliminar o impresso. Acho que é o contrário. Eu acho que o impresso com ele vai ganhar amplitude e ele vai ganhar com o impresso uma parte que lhe falta, que é esse aspecto documental, sabe? Esse aspecto permanência, esse aspecto material, entende? Eu acho que os dois são muito, 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 muito pertinentes, tá? E então, mas isso aí é uma coisa que eu percebo, né? Hoje, objetivamente, o Já é só um site, né? E uma editora que a gente esse ano fez 2 ou 3 livros, não me lembro. Mas é um site operando assim precariamente, né, com trabalho voluntário, um que outro momento se tem condições de pegar um freelancer e tal para produzir o material. Mas ele mantém um certo padrão de qualidade e ele tem um bom retorno. Eu acho que é um espaço que se a gente conseguir se organizar para trabalhar com ele é uma ferramenta muito, muito, muito importante. Tá? Então, eu acho que estamos no limiar de uma coisa, de um novo momento assim que vai ser importante para o jornalismo. Eu estou otimista. Deixa eu mostrar para vocês como é que está o Já hoje aqui. Só vou fazer uma panorâmica aí para vocês terem uma ideia. Não vai fazer isso. Sim. Vocês terem uma ideia do que é o Já hoje, né? Sem contar, isso é materialmente o Já. Juridicamente, é uma empresa que está na justiça se defendendo de um pedido de falência, né? E deixa eu pegar um copo d'água aqui. E, e é isso, né? Quando o pessoal tem um grupo de voluntários que segue contribuindo com o Já, né? A Núbia não está aí? A Núbia, o Geraldo, Ah, a Geraldo Núbia é, está aí. Geraldo é inacreditável.
A Núbia, o Geraldo é inacreditável, né? A Márcia Turcato, tem bastante gente. O Luiz Cláudio agora não tem escrito, mas escrevia muito. Então tem mantido um certo padrão, né? Tu vê que são pessoas altamente qualificadas que escrevem para o Já. Mas ele está desestruturado como projeto jornalístico, né? Ele está desestruturado, ele está estrangulado financeiramente. Como eu disse para vocês, agora o Marco Túlio está tentando segurar um pedido de falência. Marco Túlio é o advogado, no É, caso. feito pelo Sanfelice. O Marco Túlio, eu conversei com ele, assim, né? Eu falei que as minhas condições para pagar eram muito precárias e ele se dispôs a encarar o desafio. E tá vendo? E é um pedido é um pedido de falência feito pelo aquele empresário de Novo Hamburgo, o Luiz Henrique Sanfelice, aquele cara que matou uma jornalista, Beatriz Oliveira, se não me engano. Aí Dornelles. em Novo Hamburgo, 2000. Beatriz não era Dornelles, não. Dornelles era jornalista, que morreu também. Mas, enfim, ele matou a mulher por uma questão de desconfiança, uma questão passional, planejou a morte meticulosamente, a polícia descobriu o plano, deu 2 tiros nela, deixou ela sentada dentro do carro e queimou o carro, né? Aí foi preso, foi condenado, houve um júri, né? Foi a júri, foi um dos júris mais, acho que foi um dos júris mais de maior repercussão no Rio Grande do Sul. Chegou a ser num ginásio ali no Hamburgo. Foi uma coisa, é uma história incrível, é uma história incrível. E ele foi condenado a 20 anos de prisão. E ficou 5 anos preso e fugiu. Não ficou 5 anos, foi condenado e logo, em poucos meses, fugiu e foi para a Espanha. E foi preso pela Interpol 5 anos depois, porque foi visto na televisão assistindo um jogo de vôlei numa cidade da Espanha. E foi identificado pelas câmeras. E aí pegaram ele, trouxeram para cá, e aí foi cumprir os 20 anos. O Já não tinha publicado a matéria, tinha feito algumas matérias pequenas, assim, mais nível de noticiário, sobre a questão do assassinato, né? Mas quando ele voltou 5 anos depois, o Renan Antunes de Oliveira, que tinha feito uma matéria, que tinha feito a cobertura do júri na época, disse assim, olha, eu cobri o júri, eu tenho um material muito bom, e a minha matéria foi publicada no DCM, lá, um site, foi muito pouco lida. E eu tenho uma matéria que eu não usei, dá para fazer é uma baita história. Me contou rapidamente a história, eu disse, poxa, isso é maravilhoso. E ele fez a matéria, ele contou o júri, ele contou o que ele ouviu no júri. E ele entrevistou familiares e tudo. Mas o Renan escreveu no estilo do Renan, né? Que estilo era É um esse? estilo um pouco. O estilo do Renan é um estilo, às vezes, um pouco contundente, né? Ele é. Ele, ele, ele não tem compaixão assim pelos personagens, né? Ele pega pesado. E ele entrevistou a mãe do Sanfelice. E, entre outras coisas que a mãe contou para ele, a mãe, naquele momento, ela contou que o Sanfelice, querendo explicar por que o Sanfelice tinha cometido um crime tão pesado, disse que ele tinha sido abusado quando menino. E o Renan publicou isso. E aí o Sanfelice cumpriu 2 anos e meio de prisão e foi posto em liberdade condicional, por progressão de pena, e processou o jornal Já por dano moral, alegando que ele ia procurar emprego, já tinha prestado suas contas com a justiça, queria se reabilitar perante a sociedade, ia tentar emprego e não conseguia porque na internet aparecia aquela história mentirosa.
É mentira dele, porque a matéria não estava na internet. A matéria não estava na internet. É isso, na própria juíza que julgou o Renan, é, ela pesquisou e não achou. Ela estava no arquivo do já, porque ela esteve, né? Esteve na internet, mas por alguma razão ela foi no processo e alguém teve. Eu não me lembro direito como é que foi, mas ela não estava na internet. Mas disse que estava que ele ia pedir emprego, aparecia aquela matéria e ele se dava mal. Tá? Irmã, Então, irmã, hein? então a mãe dele, ele desmentia a mãe. Ele disse que a mãe contou algo que era mentira para o repórter, é isso? Ele não desmente nada. Ele alegava isso, que aquela matéria prejudicava ele porque passava uma imagem dele horrível e ele não conseguia emprego, não conseguia se reabilitar. Ele não alega mentira nenhuma. Era Né? uma Ele não alega mentira. exposição, uma intromissão na Ele alega intimidade que dele, algo nessa ele linha. alega que ele alega que expôs coisas, intimidades e coisas que não tinha nada a ver com jornalismo, com reportagem, e que aquilo era uma coisa que prejudicava ele moralmente, e que ele tinha esse prejuízo quando ia procurar emprego. E ele abriu uma ação contra o Renan, uma ação penal por calúnia e difamação. E o Renan, ele cumpriu 2 anos e pouco. E o Renan, aí eu fui testemunha do Renan. Foi rápido a questão do Renan. O Renan foi absolvido, assim, na primeira instância, a juíza já matou a questão. Eu fui lá como testemunho e tal, sentei entre ele e o Renan. E o Renan, uma das coisas que ela perguntou foi isso. De onde é que o senhor tirou a informação que ele foi abusado quando garoto? Aí disse assim, a mãe dele me contou lá no júri. Eu falei com ela, falei com a tia dele, falei com fulano, fulano. Tá. Disse assim, e me contaram muito mais coisa que eu não botei na matéria, porque... Por que o senhor não botou na matéria? Não botei na matéria porque... Aí fez assim com o braço por cima, assim, apontando para o São Feliz. Se ele matou a mulher, a mãe do filho dele, daquele jeito, o que ele não ia fazer comigo? E a juíza, até eu fico, sou meio assim, né? Naquele jeito do Renan. E ele tenso, bem quieto. Tá, a juíza não ouviu ele, não me ouviu, encerrou a audiência e deu uma sentença. Primeiro dizendo isso, que a matéria não estava na internet. E aí foi uma sentença breve, ela disse o seguinte: um homem que fez o que ele fez, nas condições que ele fez, não é uma reportagem de um jornal que ele vai causar um prejuízo, um dano moral, um crime totalmente conhecido. E encerrou o assunto e absolveu o Renan. Eu tenho aqui a sentença. Elmar, se tu me dá licença, Mas, a, olha, noti a Mas notícia tem o preferência. advogado entrou com o processo. Elmar, Claro, desculpa, acho que a notícia claro, tem claro, claro, preferência, ainda claro. mais aqui Tem entre preferência nós. Acabamos de sempre. receber aqui um WhatsApp do Marcos Martinelli informando o falecimento da Rosvita Saurecic Laux. Não, a Vista Sareci já morreu há bastante Sim, tempo. mas Ele está informando aqui, ó. não, o Martinelli... Há pouco nos deixou. Não, 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 tá. ela O morreu que uns que é? dois, O que três que ele é? anos. Tá de gozação, de pegadinha? isso não pode... Martinelli? Não, acho que não, acho que ele se enganou. Acho que ele se Não, enganou. na verdade, veja bem, vamos ali, para não deixar ninguém em maus lençóis aqui. O Martinelli diz assim: estou na rua, mas gostaria de parabenizar a todos os presentes. E mais, a minha nossa querida amiga Rosvita, que há pouco nos deixou. Foi a primeira mulher Tá. presa pela Lei de Segurança Nacional no início dos anos 70. Na verdade, no final dos anos 70. Então, É. né, vamos dar. E é boa a lembrança que o Martinelli faz, viu, Ricardo, Elmar e todos, né? Porque essa passagem, essa importância da Rosvita já foi destacada por nós aqui, e ela foi uma das Sim. companheiras, foi companheira do Elmar na prisão essa da lei de
promovida pela Lei de Segurança Nacional, em função de uma reportagem que o Corjornal publicou. Mas, Elmar, Então, eu acho que a gente pode ir me adiante. desculpem pela babada. Ah, O tudo jornal bem, Grande já Rossini. Não, publicou. mas fica foi frio. foi importante, trouxe uma lembrança que a gente tem que referir aqui nesse papo. Perfeito, Mas onde é que exatamente. estava? Não, mas eu acho que a gente pode Onde é que avançar estava? um pouco, Elmar. Eu acho que é importante a gente ver o seguinte, Elmar. Qual é o legado principal que tu acha que o Já deixa na imprensa e na sociedade gaúcha nesses 40 anos de trajetória? Pois é, então, aí deixa eu te dizer. Então, essa Diga. ideia surgiu aqui de fazer uma comemoração dos 40 anos, e eu, no primeiro momento, eu disse assim, mas eu vou comemorar o quê, pô? Estou nessa situação, tendo que, uma coisa cruel, tendo que enfrentar me defender de um pedido de falência de um cara que, nem que eu tivesse dinheiro, eu não pagava, entende? Eu não tenho dinheiro, mas se eu não nem que eu tivesse, eu não pagava, de jeito nenhum que eu ia pagar, assim como eu não pagaria para a família Rigoto, entende? Mesmo que eu tivesse o recurso. Então, aí eu disse assim, então eu não tenho motivo para comemorar, pô. Mas aí o pessoal aqui, não, vamos fazer e tal, surgiram umas ideias e tal, e aí eu comecei a reunir o material que eu tenho aqui dentro, o arquivo totalmente desmantelado, esculhambado e tal, mas comecei a juntar e organizar e achar as edições que eu tenho aqui e tal, e ver e ler, e ver o nome de pessoas e tal, e comecei a me dar conta que, na verdade, o Já ele é uma continuidade de uma tradição, de uma tradição da imprensa do Rio Grande do Sul, sabe, de um tipo, de um modelo de imprensa que sempre teve no Rio Grande do Sul e que é característica e que tem que ela vem do jornal O Clarim, talvez, passa pela Última Hora, passa pela Folha da Manhã, passa pelo Corjornal, passa pela revista Manhã, sabe, passa pelo Pato Macho. Agora eu estava achando aqui um negócio do Atos Damasceno. No século XVIII, tinha, assim, num período de 16 anos, teve 70 jornais em Porto Alegre. Então, Porto Alegre tem uma tradição de imprensa e de uma imprensa, de uma vertente crítica da imprensa, como essa imprensa que o Já faz, sabe? De uma vertente que vai que trabalha basicamente com a perspectiva da história. E eu percebi que isso que a gente está fazendo hoje é o que a gente começou a fazer lá. Eu, por algumas razões, estive presente na maioria desses eventos, desses processos, desses projetos, mas eu percebo o seguinte: ele é uma criação, ele é uma coisa coletiva, ele não é assim como o Já hoje. Eu fico olhando assim, o Já não é uma coisa minha. Ele é uma coisa que tem 3 gerações de cara que trabalharam aqui e ainda trabalham voluntariamente, entende? Então, eu acho que é esse o legado. Ele está inserido numa tradição jornalística que é de uma cultura jornalística que é tradição em Porto Alegre, sabe? De um jornalismo mais crítico, jornalismo, digamos assim, mais à esquerda, mais questionador. Elmar, Polidoro aqui falando. E nós não Sim, podemos esquecer que tem 2 gaúchos que fizeram os jornais de humor crítico mais importantes da história do país, né? O Barão de Itararé e o Tarso de Castro, né? Foram criadores de veículos que levaram um pouco dessa cultura para fora do Rio Grande, né? grandes lembranças, grandes lembranças, grandes lembranças, grandes lembranças. Grandes lembranças, sem dúvida. E se a gente for pesquisar mesmo, vai achar muito mais coisa, tá? A gente tem, principalmente na imprensa, tem agora tem mais, mas tem muito descaso com a própria história, né? Eu estava vendo ali ali na Ari, estava olhando o espaço ali para o evento de amanhã, né? Agora que a Ari abriu, agora
essa gestão do Nunes, que abriu uma galeria com as fotografias dos jornalistas importantes, que, sabe? Então, há um certo... Como é uma coisa que a gente... Eu acho que é isso, eu acho que é o nosso complexo de vira-lata. Como uma coisa que a gente está fazendo, se a gente é vira-lata, também a coisa não tem muita importância, né? Então, a gente não presta atenção no processo, que o importante, no fundo das coisas, é o processo. Tá? Uma coisa que vem... eu fiquei pensando, quais as características dessa tradição jornalística, né? Desse modelo? Uma das características é trabalhar sempre vendo os fatos numa perspectiva histórica mais ampla, sabe? Sempre tentando ver o máximo dos antecedentes identificáveis para situar um fato, para contextualizar um fato. Então, essa postura, ela gera um material mais consistente, ela gera um material mais efetivo, assim, sabe? Uma informação. E outra coisa, ela te leva a criar linhas de acompanhamento que esclarecem muito, são muito esclarecedoras de como os processos sociais vão acontecendo. Eu estava vendo aqui, por exemplo, vendo essas coleções do Já, eu vi o seguinte: a questão do plano diretor de Porto Alegre, que hoje está se discutindo, e está se discutindo superficialmente, é um absurdo a superficialidade da discussão do plano diretor de Porto Alegre, levando em conta o tamanho das mudanças que estão sendo propostas. Era para ter uma discussão tomando conta da cidade. É discutido, mas assim, absurdamente, de uma forma absurdamente superficial. Aquela audiência pública foi um absurdo, entende? E aí eu fui ver o que tinha no JAD de plano diretor. O plano diretor nasceu, esse plano diretor, no formato que ele tem hoje, ele nasceu a partir de uma grande enchente que teve em Porto Alegre em 1967, onde não foi nas proporções de 41, não foi nem perto dessa atual, mas foi uma enchente prolongada e que causou muitos danos na cidade, e naquele momento havia um grupo de arquitetos e urbanistas na cidade que estavam começando a pensar a cidade, e chamou a atenção deles aqueles problemas que tinham ocorrido. Então, eles aceleraram, inclusive, a produção do plano diretor, e o plano diretor foi aprovado em 1970 com um plano bastante restritivo, mas em função muito desses problemas de muita gente em áreas alagáveis, muita falta de estrutura de drenagem, uma série de coisas. Então, o plano foi um pouco restritivo porque eles achavam que a cidade tinha que se preparar melhor para se expandir, em vez de se expandir desordenadamente, como ela já vinha fazendo desde os anos 60 e estava enfrentando problemas sérios que as enchentes trouxeram à tona. Então, essa é a base do plano diretor. Esse plano diretor, nos anos 80, 90, ele começou a se revelar restritivo para o crescimento da cidade. E começou, então, a construção civil, a Sinduscom começou a pressionar. E o primeiro momento em que eles conseguiram algum espaço, porque a cidade havia os arquitetos e os urbanistas, era uma turma muito reconhecida, tinha uma autoridade muito grande. O primeiro a brecha que o Sinduscom encontrou foi no governo Colares. E aí, com o governo Colares, eles começaram a iniciar alguns projetos em várias regiões, iniciaram um projeto para a orla, etc, etc, etc. Depois entraram os governos petistas e fizeram algumas mudanças, mas não no nível das mudanças, das flexibilizações que o Sinduscom queria. Entende? Então, mas assim que terminou os 4 mandatos petistas, o Sinduscom passou o tempo inteiro lutando e conseguiu algumas coisas no governo Tarso, conseguiu
né? No governo Olívio quase nada, acho que no Raul quase nada, mas no governo Tarso conseguiu bastante coisa, né? Quando terminaram os 4 mandatos petistas, eles retomaram a luta fortemente e foram conseguindo ganhos. E veio por todos os mandatos. Chegaram ao auge no Marquesan, e já um auge quase distorcendo uma situação, e agora esse auge está sendo exacerbado com o Melo, principalmente tendo em vista o que ocorreu em 2024 com a enchente, que atingiu duramente as 2 grandes áreas onde se pretende as maiores liberalizações, que é o centro e o 4º distrito. Mas só para dar uma ideia de como se está discutindo essa questão gravíssima e séria sem ter uma perspectiva histórica dela, sem entender. Entende? Há um posicionamento crítico, extremamente crítico, e há um posicionamento a favor da proposta, assim, radicalmente a favor da proposta, e eu acho que, sabe, eu acho que uma perda vai ser uma perda para a cidade. Vai ser uma perda para a cidade. Omar, eu acho que a gente não pode esquecer o Guilherme Socias Vilela nessa história toda, porque o Vilela foi responsável por resistir a pressões semelhantes a que tu está falando que teria agora, e manteve aquele parque, e hoje nós temos a orla por causa disso, né? Eu acho que o Vilela, que nos deixou agora recentemente, aí tem uma importância muito grande nessa história, onde já estavam alguns daqueles arquitetos que foram meus colegas de faculdade, embora eles estivessem mais na frente do que eu, né? O Udo Moro, e outros arquitetos ali que tu conhece. O Vilela era economista, né, Polidoro? Ele era, o Vilela era economista, mas ele era muito próximo daquele grupo de urbanistas, o Mor e muitos outros urbanistas, e ele foi um cara que teve muita sensibilidade para a cidade, embora ele tenha sido um governador prefeito indicado, né? um prefeito nomeado. Aliás, eu mandei uma mensagem para a Pelini dizendo isso, né? Que ele, apesar de ser um prefeito indicado, ele foi um defensor da cidade, da cidadania. Não, e ele respeitava muito, porque a prefeitura de Porto Alegre, a partir do Brizola, ela formou uma equipe técnica de planejamento urbano muito competente, cara. E crescentemente tem nomes históricos. Assim, a minha memória anda ruim, eu não lembro. Mas nomes históricos, uma equipe muito. E o Vilela sempre. O prefeito que não ouvia esses caras foi o Thomson Flores, entende? Mas o Vilela sempre ouviu muito. E a criação que ele fez do Parque da Harmonia, por exemplo, é uma coisa importantíssima, fabulosa, que agora destruíram. E ele atendeu a uma reivindicação dos moradores do centro, e a partir de uma constatação dos próprios técnicos da prefeitura, de que o centro histórico não tinha uma área de lazer. Ele tem belas praças, tem a Praça da Alfândega, tem a Praça da Matriz, mas não tem uma área de lazer, uma área verde. Tanto que se dizia na época que o Marinha do Parque ali seria o pulmão do centro de Porto Alegre, o pulmão verde do centro de Porto Alegre. Ele reservou aquela área, aquilo era uma área antiga, ele desapropriou, tem todo um processo longo, demorado, ele conseguiu tudo, manteve tudo, da harmonia, né? E o cara agora, o Marquesan, entrega, os caras encheram de lajota, o Marquesan, o Melo, os caras tiraram as áreas e encheram de lajota. Uma coisa assim completamente louca. Aquilo é uma margem de rio praticamente, sabe? Aquilo é uma área de restinga quase. Não tem nenhuma justificativa para te encher de lajota. Aquilo ali foi o que fizeram. Mas voltando para o Então é isso, né? Mas eu queria só trazer mais um elemento. Mas eu comecei a história com esse
esse método de trabalhar o jornalismo com uma perspectiva histórica, né? Os antecedentes, e de fazer de fazer um trabalho de acompanhamento da evolução dos processos. Então, hoje em dia, o que tem, assim, o noticiário, ele é uma explosão de instantaneísmo, né? Mas depois não tem continuidade, a maioria dos fatos não tem continuidade, né? Mesmo um fato grave como esse do INSS, ele é acompanhado de uma maneira desconexa, sabe? De uma maneira... importantíssimo, cara. Tem milhões, no início diziam que era 6 milhões, não sei, agora estou dizendo que era 3 milhões de velhinhos lesados. Era para estar todos os dias uma continuidade do processo. É um noticiário descontínuo, de uma hora de uma fonte, outra hora de outra fonte, outra hora de outra. Tu sabe que tem uma grande confusão, um grande belelê, um grande troço, mas tu não sabe direito o que está acontecendo. Mas, Omar, sobre o Entende? já, Eu eu queria... sabe? Omar, Então, acho que falta essa metodologia aí de trabalhar que a coisa é uma perspectiva histórica. E uma outra coisa, Polidoro, que nós fizemos intuitivamente, desde da Cojornal e tal, é fazer do trabalho jornalístico um trabalho de permanência, entende? Tanto desenvolver um tema, por exemplo, a tal ponto que ao final de um determinado tempo, de um determinado número de trabalhos que tu faz em cima daquele tema, tu reúne ele num livro, entende? Ou tu reescreve, faz uma revisão daquele material e unifica ele e tal, ou tu simplesmente acopla todas as partes, faz um conjunto de reportagens, de artigos, de análises e tal, e resulta num livro. Isso parece uma coisa que é banal, mas isso, do ponto de vista do jornalista, eu pelo menos sinto assim, o trabalho dele ganha um outro valor, acrescenta um outro valor, agrega, como diziam os exportadores, temos que agregar valor. Quando eu entrei na Folha da Tarde, que foi o primeiro jornal grande assim que eu trabalhei, a gente saía com um maço de laudas na mão, né? Anotava as entrevistas nas laudas, dobradas assim em 4, né? Anotava nas laudas, chegava na redação, sentava, escrevia a matéria, pegava as laudas, dobrava e jogava no lixo, né? Jogava no lixo e ia embora. E todas as informações que tu não usava, que não cabiam naquela matéria daquele dia, todas as coisas, tu jogava fora. Aí, quando eu fui para São Paulo, eu aprendi isso com o Alísio Biondi. Disse assim, tu não tem uma cadernetinha? Eu disse, não tem. Tem que ter, né? E guardar a cadernetinha, porque tu vai te dar conta ao longo de um tempo que tu produziu um enorme de um trabalho, tu reuniu uma quantidade enorme de informação que tu está botando fora. Elas hoje não fazem sentido para ti, mas daqui 2, 3 meses tu vai ter uma outra informação e ela vai fazer um enorme sentido para ti. Então, isso aí é uma coisa que da Cojornal a gente aplicou, né? Quando a gente fez vários trabalhos que a gente fez, né? Elmar, o Polidoro quer fazer uma observação, mas eu vou pegar uma carona aqui. Já eu sei muito isso. Já nós editamos uns 40 livros, eu acho que uns 20 são nesse método. Elmar, Tem um livro do Kleber que fez, que é uma cobertura do processo de extinção das fundações do Estado, do governo Sartori. O Sartori decidiu isso e extinguiu 9 fundações, né, das instituições, algumas das mais respeitáveis do Rio Grande do Sul, do Brasil, na sua época. A FEE era respeitada pelo IBGE, tanto que todos os indicadores nacionais, todas as pesquisas nacionais do IBGE eram colhidos através da FEE, né? A FEE e o CEA-Cientec, tudo. Aí o Sartori decidiu que para equilibrar as contas do Estado tinha que extinguir as fundações e começou um processo.
E os funcionários, foi grande a resistência, durou um ano e tanto a história, né? E o Kleber Johnny acompanhou todo, ficou exclusivo nisso aí, acompanhou o tempo inteiro, e no final ele fez uma edição de um livro sobre o processo, que ele vendeu uma edição, acho que vendeu em 3 meses uma edição, acho que uns 1.500 jornais de livros ele vendeu. Os próprios funcionários que participaram da resistência compraram dele o livro. Vários eventos fizeram, ele ia lá e vendia um monte de livro. Viveu um ano e um pouco do livro, entende? Viveu um ano e pouco do livro. Então, são coisas sutis, assim, e são coisas da experiência do coletivo, né? Da experiência do coletivo. Sábado eu fui numa reunião de um pessoal que eu achava que era de um pessoal que era de financiamento de projetos, esses projetos de internet, né? Não, os caras é uma cooperativa de comunicação que os caras têm, que eles fizeram inspirados na Cojornal. Elmar, Alô? Oi, Fala. Elmar, o pessoal está querendo fazer pergunta. Quem é que está eu achava falando? que agora é o Vieira. É que o pessoal está querendo fazer pergunta para ti. Alô? O Polidoro está inscrito. Está me ouvindo, Amar? Puxa vida, eu viro aqui. Está me ouvindo aí? Sim. Nós estamos te ouvindo, mas parece que tu não nos ouve. Sim, Está ouvindo? diz que está. Amar, está me ouvindo? Polidoro. Amar? A conexão do Elmar está péssima. E Alô? A esposa perguntou para o Anari, né? Eu não estou ouvindo. Está baixinho, tá baixo o teu som aí, Vieira. Não, é tu que está baixo. Nós estamos te ouvindo muito bem, tá? Nós estamos te ouvindo muito bem. Todos estão te ouvindo bem. Agora, tu é que não está nos ouvindo. Me ouviste agora? Amar, tu está me ouvindo? É Polidoro, tu está me ouvindo? Por que está baixo o meu som? Não é aqui no meu aparelho, está um máximo de som. Eu estou pedindo a ajuda aqui para a Patrícia, Elmar. Ô, Vieira, eu estou ouvindo bem. Não estou ouvindo nada. Pois é, eu estou pedindo ajuda para a Patrícia. Tá? Ô, Vieira, a Oi. Patrícia está entrando aí. Tem que aceitar ela aí. Não, eu vou aceitar. Deixa ela. Quando ela pedir, ela será imediatamente aceita, para nos ajudar a conversar com o Elmar. A conversa está muito boa, mas a conexão com o Elmar está lá na Ari está péssima. Então, não entrou ainda o pedido da Patrícia, viu, Elmar? Estou ouvindo só a voz da Patrícia. Então, vamos retomar a conversa. Vamos retomar, tá, Elmar? Vamos. O Polidoro, tu fizeste a pergunta que tu queria fazer? Não. Então, faça, por favor. Elmar, assim, tu contasse assim, umas características do jornalismo aqui de Porto Alegre, algumas coisas que eu coloquei sobre pessoas daqui que foram fazer em outro lugar e tal. Mas eu acho que uma coisa importante também, uma influência importante, foi a influência dos países da Prata, tanto a Argentina como o Uruguai, tem similaridades, assim, o tabloide, do Clarim, essas coisas, tem uma... E os jornais da fronteira sofreram muita influência, como a plateia de Santana do Livramento, né, onde tu fizesse a tua estreia magistral lá. E eu acho que essa coisa do jornal de bairro tem muito a ver com o jornal de cidade pequena, ou menor que Porto Alegre, porque tu fez um jornal que conversa com uma comunidade, uma região da cidade, né? Que talvez não seja do tamanho menor que Livramento, né? Mas, assim, eu digo o núcleo do Bonfim ali, mas depois tu fosse tratar dos interesses mais amplos de Porto Alegre, então era um jornal do interior
embora fosse um jornal da capital, né? Então, no sentido das pessoas tão próximas, as pessoas participavam, tu encontrava, eles podiam ir lá na redação. Então. O que que tu acha disso? É extremamente complexo. Primeiro, essa influência do jornalismo platino, ela é forte e ela é forte e ela não entrou só pela fronteira e nem só pelo Rio Grande do Sul. Entrou, claro, muito fortemente pela fronteira, pelo Rio Grande do Sul, né? Em Livramento é muito visível assim a influência do jornalismo uruguaio porque o Uruguai já tinha um outro nível de educação, um outro nível de e isso se reflete no jornalismo que se fazia em Livramento, que se fez em Livramento. Acho que sim. Mas também, eu acho que também via Rio de Janeiro, é muito grande essa influência, principalmente Buenos Aires, né, do jornalismo portenho, que é. Hoje não sei como é que é, não acompanho mais assim, né, eu vejo pontualmente, mas não sei como é que é. Mas era um bom jornalismo portenho. E essas experiências de jornalismo local, de microjornalismo que eu chamo, elas são, eu aprendi o tempo que esse jornal que eu fiz aqui no Bonfim, olha, eu fiquei quase 20 anos com esse jornal aí, o que eu mais gostava de fazer em certo período era o Jornal do Bonfim, entende? Porque era uma coisa, porque era uma coisa que era uma experiência muito interessante, cara. Tu andava ali na rua, tu via o problema, tu conhecia o cara, tu ia ali, conversava com ele, falava pá, e escrevia aquilo, e tu via o efeito daquilo. E tu via acontecer o efeito daquela informação, ou mobilizando outras pessoas. Ali no Moinho de Vento, nós tivemos uma experiência assim, que foi assim, uma coisa. As primeiras reuniões. Foi a Lilian Bendavi. A Lilian Bendavi é muito importante em todo esse processo, né, Polidoro? É muito importante em todo esse processo. E foi a Lilian Bendavi que me chamou a atenção. E Elmar, tem uma amiga minha que ela é arquiteta e ela está tentando reunir umas pessoas porque ela diz que estão fazendo umas barbaridades nos casarões históricos ali do Moinhos. Eu disse, não, vamos lá. E aí nós fomos à primeira reunião e era no Leopoldina. Tinha umas 15, tinha uns advogados, tinha umas 12 pessoas. Aí a Lilian fez uma matéria muito boa, ouviu todos os caras, fez uma matéria muito boa. Na reunião seguinte, e nós seguimos acompanhando, na reunião seguinte, tinha 40 pessoas. Na reunião seguinte, tinha 80 pessoas. Olha, eu acho que foi a única vez na história do Moinho de Vento que houve uma passeata com mais de 200 pessoas e com as faixas, eu tenho as fotos, e com as faixas na frente, abaixo respingando. Então, isso aí foi o jornal que produziu. Esse movimento foi o jornal que produziu, né? Então, é uma coisa concreta, assim, da importância da informação local, o quanto ela é mobilizadora, o quanto ela é construtora de cidadania, porque o cara pode ser totalmente cético, não acredita em nada, acha que vai mudar o mundo, que isso tudo é bobagem, ficar falando e tal, mas se ele vê que na frente do apartamento dele vai se levantar um outro edifício que vai tirar o sol da manhã dele, ele se mexe. Ele vai na reunião para saber o que vai acontecer, entende? Então, eu acho que esse microjornalismo ele é de uma importância, porque ele forma, e ele leva as pessoas a se reunirem, ele leva as pessoas a se aproximarem, a discutir. Aqui no Bonfim, cara, a gente fez o Isaac Enhora, era o vereador aqui, o Isaac entendia muito bem isso. E tinha reunião com 300 pessoas para discutir a questão de segurança do bairro, pô. Entende?
e conseguiam os resultados efetivos da Brigada Militar, do comprometimento da prefeitura, porque se constatou que uma boa parte do que parecia uma grande insegurança era apenas um tratamento errado naquele movimento, naqueles agitos noturnos que aconteciam ali na Oswaldo Aranha, entende? Era uma abordagem errada naquilo ali, porque, por exemplo, na segunda-feira de manhã parecia que o Bonfim na madrugada tinha sido uma praça de guerra. Tá, as coisas ficavam no chão, copinhos, e plástico, e pedaço de coisa, e tal, e tal, e tal, e tal. A comunidade se reuniu e foi falar no DMLU. O DMLU passou no domingo de madrugada a tirar. E na segunda-feira o bairro estava limpo, entende? Estava limpo. E aquela sensação de que estava uma coisa horrorosa, que tu saia na rua, daquele monte de troço na rua ali, sumiu, entende? E encaminhou de outra maneira a questão. Então, esse microjornalismo. E lá em Livramento, então, ali eu fiz uma pós-graduação nesse micro aí, porque Livramento é uma cidade violenta, né? Livramento Mas o Bicudo, o Elmar, Ivanir aqui, meus cumprimentos, minha admiração. Acho que você é um intelectual que tem uma grande referência, importantíssima. Continua firme fazendo jornalismo e, como intelectual, contribuindo para o desenvolvimento humanitário. Mas, especificamente dessa questão desse bom jornalismo que o já fez nessa época, eu lembro que o Canale também chegou a botar um jornal, e eu tive um outro amigo chamado Zé Luiz, não sei o que botou um jornal que estava indo tudo muito bem. Mas aí, a informação que eu tive nessa época, a Zero Hora, começou a ver que tinha ali os anunciantes que anunciavam no teu jornal, nos jornais em gerais, e a Zero Hora foi para cima dos anunciantes. Procede isso? Isso foi uma coisa que atrapalhou esse projeto de jornalismo comunitário ou não? Sim. Olha aqui, ó, eu escrevi sobre isso, eu tenho vários artigos sobre isso, publiquei sobre isso, porque esse movimento que teve em Porto Alegre de jornais de bairro foi um movimento extremamente importante. A cidade chegou a ter 42 jornais de bairro. Nós fundamos uma associação dos jornais de bairro, né? que chegou a ter projetos conjuntos, chegou a ter um esquema de distribuição dos jornais conjuntas, foi muito forte esse movimento, E eu escrevi, e a Zero Hora atacou diretamente ela realmente se preocupou com isso. E ela fez um trabalho de ataque furioso. Ali no Bonfim, ela entrou pesado, assim. Ela criou inicialmente, e ela fracassou nos dois projetos que ela fez. Primeiro, ela criou 4 jornais regionais, né, que atendiam um grupo de bairro. Cada jornal leste-oeste atendia ali o Menino Deus, e taranã, 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 taranã. Aqui o Bonfim, Moinhos de Vento, Cidade Baixa, Petrópolis, tudo era outro. Tá? Eram 4 eixos, onde eles imaginavam que atingiam a área principal onde circulavam os jornais de bairro. Né? Mas acontece que não adianta. Um grande jornal, uma grande redação, da maneira como ela é organizada, ela não consegue enxergar, ela não consegue fazer um bom jornalismo nessa área, nesse micro aí, porque ela não está ali, ela não está presente ali, ela não vai botar uma equipe para estar ali, ela não vai. Não. Então, eles apenas foram predadores nesse período. Mas logo eles se deram conta que esse negócio dos cadernos de regionais não funcionavam. E aí eles suspenderam os cadernos regionais, durou pouco tempo, mas causaram um grande estrago, porque eles comercialmente são muito competentes e muito agressivos, entende? Então eles pegavam o Jabonfim, assim, iam todos os anunciantes do Jabonfim. Eu sempre conto a história
puxa, não me lembro o nome dele, ali da Funerária Pio XII, Funerária Pio XII. É uma história fantástica. Eu morava na Calduro e a sede do Jabonfim era na Fernandes Vieira. E eu trabalhava na Gazeta Mercantil, na revista Amanhã, não me lembro, mas eu seguia fazendo o Jabonfim. Eu saía da minha casa na Caldura e ia para ir até o Jabonfim, passava pela Funerária Pio XII. Como era o nome dele? Ele se tornou meu amigo. E todo dia que eu passava para ele, eu dava um toquinho para ele, porque foram lá os corretores tentar vender um anúncio para ele, e ele, não vendo, eu não preciso, porque eu estou aqui há 40 anos, quando morre alguém aqui, todo mundo sabe que sou eu que resolvo, Paraná, Paraná. E eu passava todo dia, e aí, seu fulano, quando é que o senhor vai botar um anúnciozinho lá no nosso jornal? Não, porque não... Aí, mas não é para o senhor vender mais caixão, não é para nada. É para o senhor colaborar com o jornal, para melhorar a informação aqui no jornal das pessoas. Não, mas eu sei que eu insisti que um dia ele vai mandar um cara aqui. Aí mandei e foi lá. Eu acho que até era o Gabriel Matias, que fazia uns bicos lá para mim. Acho que era até o Gabriel Matias. Eu digo, Matias, vai lá e faz qualquer negócio com o seu Cates. Faz qualquer negócio com ele, para ele botar o anúncio. E aí o Matias fez lá, eu acho que era R$80 ou R$100 por mês. Aí tá. Aí veio um desses jornais da Zero Hora, aí depois dos cadernos ela veio com jornais específicos, botava encartado dentro da Zero Hora, da tiragem da Zero Hora, no bairro, um caderno deles, né, um jornal deles. Aí e botaram os corretores lá. Aí o cara foi no seu Cates lá. Ele disse assim, não anuncio, eu estou aqui há 40 anos, quando morre gente aqui sabe que é comigo, não precisa anunciar para eu gastar dinheiro nisso. Não quero saber. Não, mas o senhor vê que o senhor vai na Zero Hora. Não. Mas quanto seria na Zero Hora? Seria... Quanto o senhor paga nesse jornal aqui? Isso aqui eu faço porque o cara que passa aqui é meu vizinho e tal, e tal. Isso aí, né? Ele me faz R$100. Pois eu lhe faço 80. Aí tá, E aí ele fez o anúncio, saiu do Já e foi para Zero Hora. E aí eu passo lá, ele me chamou. Seu Elmar, vem cá. O senhor mentiu para mim, nós somos amigos, vizinhos aqui, e o senhor mentiu para mim. O senhor me disse que estava fazendo um precinho mínimo para mim. Veio o cara da Zero Hora aqui e fez R$80. A Zero Hora, que é um jornal que fez R$80. O senhor também... Aí eu disse, senhor Cássio, me desculpe, mas o dia que o nosso jornal parar de circular, eles vão lhe cobrar 180. Mas ele não acreditou. Bicudo, eu queria uma avaliação tua dessa coisa, dessa tua vida, desses 40 anos. O teu jornal, você formou muita gente, né? Um jornal desse bairro, eu lembro que você sempre, quando você trabalhou na Gazeta mesmo, aquele pessoal que entrou na Gazeta ali já tinha trabalhado contigo. Quer dizer, você formou muita gente com essa tua visão de jornalismo, né? No Já, você tem ideia de quantas pessoas passaram pelo Já nesses anos todos? Muito mais de 100 pessoas. Mais de 100, bem mais de 100. Olha aqui, ó. Eu conheci lá em Livramento quando eu estava começando, o Adão Carrassone, já era velho, bigode branco, assim, né, com um cigarrinho assim, sempre no canto da boca. E o Adão Carrassone, ele tinha trabalhado no Rio de Janeiro, tinha trabalhado no Diário Carioca e tal, era um cara daqui de Porto Alegre, não sei como é que ele foi parar lá em Livramento. E era um jornalista já meio cético, meio cansado e tal, mas ele era muito espirituoso. E uma coisa que ele dizia, uma coisa que eu aprendi com ele, disse assim, ninguém é bom, um cara baixou a matéria lá e saiu cheio de erro, disse assim, ninguém é bom editor de si mesmo. Isso aí eu nunca esqueci, ninguém é bom editor de si mesmo, dá a tua matéria para o outro ler. E daí um outro conceito dele, que era o seguinte, o jornalismo é coletivo. Tem esses caras que escrevem aí, que vêm aqui entregar as colaborações e tal, mas o jornalismo é feito por quem está aqui na redação, é o grupo, é coletivo e tal, tá? E
E a outra coisa, o jornalista é um esporte coletivo e um esporte de contato. Ele tem que ir nos lugares, ele tem que falar com as pessoas. Por mais que tenha os mecanismos de ele saber, ele tem que ir lá, ele tem que ver. Né? Ao longo dos anos, o que eu comprovei que são as coisas mais acertadas em relação ao jornalismo. O jornalismo ele é um esporte coletivo e é um esporte de contato. Por isso que eu acho que essa exploração da internet para produzir jornalismo assim individual, ela tem limitações muito grandes, porque o jornalismo ele mexe com certas coisas que só um coletivo é capaz de dar conta, entende? Uma pessoa, um indivíduo, por mais talentoso, por mais corajoso, por mais que ele seja, ele não dá conta de certas questões que se apresentam para o jornalismo, né? O que dá conta é o coletivo. E esse coletivo tem que ser... não é um coletivo do grupo uniforme, não. É o coletivo com diversidade, da diversidade, né? Das várias experiências ali dentro. Isso é que dá organicidade a uma redação. Omar, é o Ricardo Bueno. Fala. Tu falaste em perspectiva histórica lá no início da tua fala, e eu lembrei de um projeto chamado História Ilustrada do Rio Grande do Sul, que tem a ver com perspectiva histórica e tem a ver com a coisa coletiva também, que tu acabas de mencionar. Poderias falar um pouquinho sobre a relevância dessa iniciativa, que para mim marcou muito, eu tenho até hoje aqui, e usei em vários trabalhos que eu fiz, eu consulto o teu material. Ali tinha ilustração, pesquisa histórica, texto. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu devo mencionar, na verdade, esse tipo de trabalho, essa consciência, essa coisa da história, as primeiras experiências que eu tive foi lá na Cojornal. E um cara que me influenciou nisso aí bastante foi o Carlos Reverbel. O Carlos Reverbel, quando eu entrei na Carla Júnior, ele já era um monstro sagrado lá, né? E eu era um foca. E eu me aproximei do Carlos Reverbel, e os veteranos de vez em quando iam tomar um chopp lá embaixo no quarto distrito e levavam os estagiários e tal. E eu fiquei amigo do Carlos Reverbel e eu ia na casa, de vez em quando ia na casa dele. E ele insistia muito nesse negócio de que os jornalistas não sabiam história. Ele achava que isso era uma lacuna incrível, porque ele achava que o jornalismo era muito associado à história. E o jornalismo, quando bem feito, ele é história, ele é produção de história. Entende? Então, das primeiras experiências que a gente fez disso, isso eram as conversas com o Reverbel. O Reverbel era um cara de um papo. O Luiz Fernando tem uma crônica do Luiz Fernando sobre o Reverbel que é maravilhosa. Porque o Reverbel, quando ele diz assim, certa ocasião, tu te preparava para ouvir umas 2 horas, mas tu ficava grudado nele, ele te contando uma história. Né? Então, ele falava muito disso. Mas as primeiras a gente teve assim, dessa coisa da história foi no Cojornal. Quando a gente precisava tratar de determinados assuntos que não era viável tratá-los no presente. Entende? Por exemplo, nós fizemos uma matéria grande sobre anistia. Anistia, naquela época, era um problema. E o que se fez? Tem uma reunião de pauta e tal, discussão. Não, vamos falar das anistias que já aconteceram. Vamos fazer uma matéria histórica sobre a anistia. O Brasil teve anistia desde o tempo do Dom Pedro. Vamos contar como é que foram as anistias. E eu acho que, inclusive, tem uma entrevista nessa matéria, tem uma entrevista do Flores da Cunha, que já estava velhinho.
e ele deu uma entrevista sobre anistia, e era o Flores da Cunha era dessas figuras intocáveis, né? Então, ali na Cojornal, a gente fez várias coisas assim, não me lembro bem assim, mas foram bastante trabalhos que a gente fez com esse sentido, usando essa perspectiva da história e trabalhando muito com história, né? A história ilustrada, a partir desses trabalhos, eu comecei a me dar conta, e vários colegas, o Divino Fonseca, o Jefferson Barros, a gente conversava muito, de tratar os temas históricos como reportagens, como jornalismo, como se estivessem acontecendo agora, né? Inclusive, ir nos locais onde aconteceram os fatos pretéritos, né? E aí começamos a fazer. E aí a gente estava ali na Francisco Ferrer, pensando em fazer alguns projetos de história, e apareceram o Caco Schmidt e o Najar Tubino, que tinham um projeto de fazer algo com os marcos culturais de Porto Alegre, não sei o que, não sei o que. E dessa discussão que nasceu a história de fazer. Quem sabe a gente não faz uma história, uma série de reportagens sobre a história do Rio Grande do Sul. Que a História Ilustrada era uma série de pequenas reportagens encadeadas, né? Uma série de pequenas reportagens. Pode lê-las isoladamente, mas se tu vê o conjunto, ele forma um conjunto. Omar, tem exemplares disponíveis desse trabalho, e do trabalho História Ilustrada está esgotadíssima. É que é uma obra cara, né, Vieira? E a venda de livro é uma venda lenta, tu tem que investir antes, né? Eu não consegui mandar imprimir ainda. Olha, essa obra aí talvez seja a maior obra de história do Rio Grande do Sul, de todos os tempos do Rio Grande do Sul, porque só a RBS vendeu 20 mil exemplares. A RBS vendeu 20 mil exemplares. Era em fascículos, era um trabalho incrível. Sem falar que os fascículos eram 180 mil, 20 mil fascículos, 20 fascículos, 180 mil exemplares encartados na 0 hora. 3 milhões e 600 mil fascículos. Eu acho que não tem obra de história parecida. Né? E o importante é o seguinte, porque uma coisa que a gente enfrentou muito, o Divino, a resistência, a má vontade e a resistência dos historiadores, né? Dos historiadores. Porque, primeiro, com uma coisa do seu domínio, né? E segundo, que os jornalistas realmente eram e ainda são muito levianos nessa coisa de mexer com a história, né? Cometiam muitas barbaridades, cometem ainda muitas barbaridades, né? Então, eu me lembro uma vez que eu fui conversar com o Rio Pardense de Macedo, que era, na época, o melhor historiador de Porto Alegre. A gente queria fazer uma história ilustrada de Porto Alegre. Na História Ilustrada do Rio Grande do Sul, nós tivemos 4 consultores. Aquele professor lá da PUC, da área de paleontologia, tá, para pegar as coisas antigas, o Sérgio da Costa Franco, o Moacir Flores e o Paulo Xavier, foram os nossos 4 consultores. Leram todos os textos. E para a história de Porto Alegre, eu fui procurar o professor Rio Pardense Macedo, que era a maior autoridade em história de Porto Alegre. E ele não me tratou muito bem, não. Ele disse, vocês são levianos, vocês escrevem muita bobagem. E, não, eu disse, não, mas exatamente, professor, o que a gente quer é não escrever bobagem, a gente quer acertar. E a gente quer ter esse apoio, esses consultores que não nos deixam errar, entende? Porque nós conseguimos escrever de uma maneira que difunde de uma maneira mais legível, mas difunde mais os fatos. Ele meio que se irritou comigo, mas acabou concordando em ler. Pelo menos, na verdade, eu disse, nossa principal fragilidade é quanto à questão dos açorianos e tal.
Não, então é o seguinte, eu não me envolvo, mas eu leio as matérias pertinentes aos açorianos, eu leio. E leu, fez várias correções, inclusive. E no final me mandou um bilhete, que eu acho que devo ter no meio dos papéis aí, não sei. Me mandou um bilhete dizendo que ele tinha positivamente tinha se surpreendido com os fascículos. E outra coisa, a gente fez uma pesquisa de imagens, o Caco Schmidt fez uma pesquisa de imagens, eu acho que nunca tinha sido feita no Rio Grande do Sul, a quantidade de imagens que se colheu de imagens históricas do Rio Grande do Sul. E depois, antes se fez em Porto Alegre, né? E depois se fez no Rio Grande do Sul. Nós fomos a todos os museus e a gente ia na casa das famílias pegar fotos antigas e tal. Foi um trabalho muito... Elmar, antes de fazer história de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, nós fizemos lá na manhã alguns trabalhos que foram assim, um ensaio, né? E outros que nós criamos. Depois nós fizemos esse movimento num caminho e tu fizesse no outro no já, né? Então, a mesma vertente. Nós fizemos 12 séries, pegando recortes da economia do Rio Grande do Sul, né? E fazendo leituras da economia do Rio Grande do Sul. E tu fosse para a história mais ampla, né? Contando a história social, política, né? Exatamente. Ali era a questão da economia, Mas aquele primeiro que nós fizemos da história do Rio Grande do Sul, ele é ótimo também. O trabalho que tu fez depois estendido, ele está compactado em 6 fascículos, né? É a mesma escola, né, Polidoro? É a mesma escola. Mas nós fizemos lá, Polidoro, o Marcas do Rio Grande, que foi um livro excepcional. E o professor Paulo Xavier foi nosso consultor, especialmente na questão das marcas do gado, né? Do gado, exatamente. Ninguém tem aquilo. Aquilo é um trabalho único. Eu sei. Não, e a questão, para mim, a questão crucial é que o país não tem uma política para esse tipo de trabalho, para esse tipo de projeto. Nós temos assim uma necessidade brutal nessa área nossa aí de criar emprego e renda, né? Porque eu vejo aí a quantidade de garotada, de cara começando, o cara em subemprego, empregos, sabe, condições análogas à escravidão. Vamos combinar o seguinte, Omar. O país não tem, mas o que nós tínhamos quando fundamos uma cooperativa? Nós tínhamos vontade de fazer. E fizemos, Claro. né? Com acertos e erros, fizemos. Né? Depois fizemos esse trabalho da manhã, que começou lá com aquele fascículo de 16 páginas da Fiergs e acabou se transformando num projeto. E isso eu fizesse e outras pessoas aqui fizeram. Agora, tem escritores, né? E tem vários aqui entre nós, os alunos aqui, pessoas que fizeram grandes contribuições, contando história de pessoas, de situações e tal, né? Acho que a Chloe e o Rafael têm uma contribuição muito grande também, né? Não só eles proporcionam que pessoas que têm o que dizer participam, a LPM, tem o Luiz Fernando, tem o Arthur, com todos os extraordinário também, né? Porque foi fazer, está fazendo, né? Quer dizer, mesmo que não haja políticas de incentivo, quando as pessoas se reúnem e lutam para fazer, elas conseguem fazer alguma coisa. Então, não é só falta de políticas públicas, é também assim, ter um ambiente, né, intelectual, desafiador, vontade de contar as histórias verdadeiras. Mas assim, dentro desses projetos, o jornalismo predomina, né?
é o aspecto principal. E eu acho que o jornalismo é a coisa carente. Sabe o que a gente fez? Eu acho importante o que a gente fez, eu tenho muito orgulho das coisas que eu fiz e tudo, mas eu acho que diante das demandas de uma sociedade como a brasileira, para ela se tornar uma coisa, amadurecer, tornar uma coisa mesmo, sabe? As demandas por informação são uma coisa gigantesca, gigantesca. E teriam que ter políticas para estimular que esse tipo de projeto se multiplicasse, entende? Claro que tem pessoas que têm iniciativa, que enfrentam os riscos e tal, e outras não, mas eu acho que tinha que multiplicar esses números. As demandas são brutais, cara. São brutais. E se não tiver um nível mínimo de informação. Bom, tá aí o mundo digital, né, a cibernética para dizer. Se um organismo, se uma estrutura não tiver a quantidade de informações suficientes para manter o seu funcionamento, ela desanda, ela entra em entropia, ela acaba. Tá? Então, a questão brasileira, a questão mundial, mas como nós estamos aqui, né, é ter uma população um pouco mais esclarecida, com um pouco mais de participação, para que as coisas tenham um caminho mais racional, né? Para que os recursos sejam menos desperdiçados. Né? Gasta-se muito em coisas que não vão servir para nada. Não, sabe? O Rio Grande do Sul foi submetido 40 anos a políticas de contenção, de equilíbrio das contas. Chega ao final do processo, falido, endividado, sem estrutura pública, e não se fala nisso. Para frente, Rio Grande, acima, para cima, Rio Grande, sabe? Isso aí é que eu acho um aspecto negativo e que a gente tem que combater. Acho que tinha que ter, sim, política pública, tinha que ter programas de financiamento desse tipo de projeto, sabe? Tinha que ter conexões com as universidades, sabe? Porque isso é fundamental, cara. Isso é fundamental. Não vai ter uma sociedade democrática minimamente. Porra, Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que tu sai na rua aí, aqui no centro, vai daqui até o mercado, 6 pedintes. A gente faz até aposta. Quantos pedintes nós vamos encontrar? 6, 7, 8. Tá? Isso parece que isso não existe, isso não se fala. Não, de vez em quando sai uma matéria sobre os moradores em situação de rua, sabe? É uma realidade que e pior, tu vai te acostumando, já não te incomoda tanto. Alguns mendigos tu fica amigo deles. Tá? É um troço assim. Eu vejo por esse lado de que eu sempre acredito que como eu fui um cara que eu me formei em escolas públicas, né, estudei em universidade pública, eu acredito que o setor público tem um papel nessa área que ele se omite. Que ele se omite muito. Mas isso é o meu ponto de vista, né? Não, eu não estou negando isso, eu só estou dizendo que, apesar disso, quando tem vontade, as coisas aparecem, surge o Pasquim, tantas iniciativas teve no período do regime militar que foram criadas por pessoas que queriam fazer o movimento, opinião, o sol, quer dizer, teve muita coisa que a situação era difícil, mas a gente ia lá e fazia. Né? Sim, mas assim, mas políticas públicas, certo, né? O Brizola teve um projeto de escolinha que depois virou um projeto CIEP. de educação integral e tal, CIEP, né? E hoje não temos nada disso, infelizmente, né? E desmontaram o CIEP no Rio de Janeiro, né? Desmontaram o CIEP no Rio de Janeiro. Pessoal, olha aqui, a conversa está boa demais, mas não podemos cansar o nosso público, e nem especialmente a nossa plateia. A minha sugestão,
vamos ter seguimento desta conversa na semana que vem. Acho que tem muitos panos para mangas aí, Omar. A Núbia quer fazer pergunta, não teve oportunidade de fazê-lo, né? Então, ficamos combinados assim, agendados assim. Semana que vem, seguimos a conversa nesta mesma balada? Pode ser, só pede para a Patrícia desde o início estar com ele e ajeitar, né? Porque senão Tá bom. já sabe que é tragédia, né? Então, Viva a Patrícia! contrata a Patrícia no início, às 18 horas. Muito bom. Muito obrigado. Viva a Patrícia. Valeu. Quarta que vem tem mais, pessoal.